Fala galera, eu sou o Pietro Rumel e hoje eu vim falar para vocês sobre fundos de investimentos. Fundos de investimentos nada mais são do que um grupo de ativos, tá? De ativos financeiros que são compostos em uma carteira que é gerida por um gestor, ou seja, um gestor cuida dessa carteira, tá? E assim, fundos de investimentos a gente pode associar como se fossem condomínios. Então você mora no seu condomínio, você paga uma taxa para morar nele, tá? E o que seria? No fundo de investimento a gente tem duas taxas, a de performance e a de administração. A de performance é aquela que alguns fundos cobram ou não, eles ficam a critério deles, e conforme a performance do fundo, ele vai cobrar uma taxa sobre essa rentabilidade. Já a taxa de administração é aquelas que vai para pagar o gestor dos fundos, tá? A parte administrativa do fundo. E assim, como que você entra num fundo de investimento? Bom, o fundo de investimento é composto por cotas, por isso o do ser relacionado como um condomínio. E essas cotas, elas são... Quem comprar uma cota vira um cotista de um fundo. E como que elas são calculadas? Bom, a cota nada mais é do que o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número total de cotas emitidas por esse fundo. Aí você chega no valor dela, tá? E assim, existe fundos fechados e abertos. Os fundos fechados são aqueles que você só pode entrar numa data e só pode fazer o resgate da sua aplicação no vencimento dessa data ou caso o fundo seja liquidado, tá? Você não consegue entrar em outras datas. Tipo, comprei hoje, você não consegue sair semana que vem, você não consegue fazer uma nova aplicação semana que vem. Se entrar hoje, se o vencimento é para daqui a um ano, você vai conseguir sair daqui a um ano, entendeu? Mas o que acontece? Esses fundos eles podem ter suas cotas vendidas no mercado secundário, como por exemplo o fundo imobiliário, tá? Já aqueles fundos de investimento abertos são aqueles em que o cotista pode aplicar e resgatar a qualquer hora que ele quiser. Então eu posso aplicar hoje, eu posso resgatar amanhã, posso aplicar depois de amanhã, resgatar e assim vai indo, entendeu? Aí você tem a data de resgate e cotização, que geralmente é aquele D mais 30, D mais 20, aí varia de fundo para fundo. Tá? E assim, os fundos de investimentos, eles possuem diversos tipos, como por exemplo, fundos de investimentos de renda fixa, fundos de investimento de multimercado, de ações, de cambiais, de direitos creditórios, de imobiliários, tá? Então, pretendo fazer uma série explicando cada tipo de fundo para vocês. E em cada vídeo eu vou falar de um determinado fundo e explicar direitinho para vocês entenderem. E qual é a vantagem de você investir num fundo? Bom, a vantagem é que você investindo em um fundo, você não precisa ser expert, né? Você não precisa ser um profissional na área. Porque você basicamente vai dar o dinheiro para um gestor, né? Um gestor que é um profissional fazer isso para você. Então você vai estar investindo de uma forma mais segura, vamos dizer assim, do que como se você fosse no fundo comprar ação diretamente. Ao invés disso, você vai no fundo de ação, o gestor ali, obviamente, ele pode, né, como ele é profissional, ele tem mais conhecimento que você, ele pode entender melhor o mercado, então ele vai poder gerir de uma forma melhor, tá? Mas assim, o que acontece? Hoje em dia, se eu não me engano, aplicações mínimas para você entrar no fundo de investimento são de R$500 até R$50 mil. Isso varia muito de fundo de investimento para e fundo, né? De fundo para fundo. E uma hora que você entra, tem lá a aplicação mínima inicial, R$500. Só que também tem aí aporte mínimo depois de R$100. Ou seja, você pode colocar R$500 só para você entrar no fundo e por mês você pode continuar entrando só com 100, entendeu? Como se fosse só aumentando a sua posição no fundo. Porque você já vai ter entrado com os R$500, e você pode pôr só R$100, tá? Isso daí também é uma coisa que varia de fundo para fundo. Então, isso você vai ter que ver, vai ter que analisar o fundo que você vai querer entrar, porque essas variáveis que são taxa de performance, taxa de administração, investimento mínimo de cotização, data de resgate, né? Isso daí varia muito de fundo para fundo, então vai de acordo com o fundo que você investe. Então não tem como eu botar um certo ou errado aqui, tá? E também você tem aqueles fundos, tem dois tipos de estratégia nos fundos, aqueles fundos ativos e os fundos passivos. Os fundos ativos são aqueles que o gestor vai adotando posições para tentar bater o benchmark de referência. Tipo, você tem um fundo de ações,
O seu benchmark seria você pelo menos pegar a rentabilidade do Bovespa, tá? Então beleza, aí ele vai lá e ele quer um fundo ativo, um fundo referenciado, desculpa. Você tem um fundo referenciado no Ibovespa, então você espera que aplicando nesse fundo você consiga pelo menos a taxa de retorno que o Ibovespa teve no ano, naquele período. O fundo ativo, o que vai acontecer? Muitas vezes você vai conseguir uma taxa acima do esperado, do retorno do Ibovespa, um pouquinho acima. Então se o Ibovespa entregou 7% no ano, você nesse período, você vai ter uma rentabilidade de 7,2, 7,4, entendeu? Um pouquinho acima. Porque o gestor ele adotou posições, fez estratégias, né? Foi mudando de posições para conseguir bater e até superar esse índice, esse benchmark, tá? Já os fundos passivos são aqueles que o gestor, ele, como o próprio nome diz, ele já tem uma posição passiva, então uma estratégia mais passiva, ele não vai adotar, não vai fazer novas, não vai gerir, né, o seu patrimônio, não vai comprar novas posições, vender posições. Obviamente, tem uma hora ou outra que ele precisa fazer isso, porque ele vê que aquela ação ou aquele produto que ele investiu não faz mais sentido, tá? Mas em geral o passivo é aquele que você vai conseguir uma rentabilidade igual ou bem próxima ao benchmark de referência. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução. Nos próximos eu vou fazer uma minissériezinha de explicando cada tipo de investimento, de fundo de investimento, como que são os postos de renda neles, o objetivo de cada fundo, tá? E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Até a próxima. Tamo junto.